Boa noite, queridos. Bom, meu nome é Letícia Miranda, eu sou advogada aqui do escritório Fadu e Miranda e tô aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Hoje a gente vai deixar um pouquinho de lado a pauta jurídica, né, que é o que a gente vem trabalhando ao longo dessas lives, e vamos conversar sobre um assunto que está atingindo a todos nós no momento. Nós vamos conversar sobre o isolamento social e os impactos dele na mente, né? Nós vamos ter o prazer hoje de receber aqui para conversar com a gente, para nos trazer algumas orientações, a terapeuta Bárbara Paranhos. Bárbara já está aí online, que eu já vi. Bárbara é uma pessoa sensacional, uma profissional de primeira linha. Bárbara é terapeuta, neurointegrativa, ela é neurocoach, master coach de carreiras e vocacional, além de ser psicopedagoga, e para melhorar ela é matemática e engenheira civil, né? Então a gente tem uma pessoa gabaritada aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser muito útil para todo mundo. Bárbara, pode me chamar aqui a hora que você quiser, estou te aguardando. Estamos aguardando a Bárbara. Acho que ela está entrando aí agora. Ah, boa noite, Bárbara. Boa noite. Que prazer estar aqui. É muito gostoso estar aqui. Muito obrigada a você, doutora Letícia, doutor Paulo Fadu, por essa oportunidade e por essa oportunidade que vocês estão dando para as pessoas de terem um momentinho da gente falar, da gente discutir, da gente entender, da gente trocar, né? Porque é um momento de muita troca, de muita partilha, e que a gente consiga fazer desse momento um momento assim de força, né? Um momento de entendimento, de compreensão do que está realmente acontecendo do lado de fora e dentro da gente, né? Então, muito bacana esse espaço que vocês criaram. Sim, o prazer é nosso. A gente, embora seja uma página jurídica, né, do escritório, a gente achou que nada mais justo do que trazer para esse momento esse debate, né? Porque ele atinge a todos nós, o direito caminha com o fato social e a pandemia não deixa de ser um grande fato social, né? E eu tenho certeza que você vai trazer muita coisa interessante para a gente. É um prazer te receber, tá? Muito obrigada. Bárbara, o tema que você propôs para a nossa conversa é o isolamento social sob o olhar da neurociência, né? Eu fui dar uma olhadinha, né, na neurociência, e a gente vê lá, né, tem como definição que é o ramo da ciência que estuda o sistema nervoso. É uma questão interdisciplinar que trabalha ali a biologia, a medicina, entre outros campos. Explica pra gente do que se trata. Exatamente. Por isso que a neurociência é uma coisa tão apaixonante, né? É, é, ela trata de tudo. A neurociência da parte neuronal, dos neurônios, do sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? É o nosso sistema de comunicação. Comunicação interna dos nossos órgãos, dos nossos hormônios, dos nossos estímulos, né? E a comunicação externa com o meio ambiente. O que a gente vai receber de estímulo, como a gente vai reagir com aquele estímulo, né? Como a gente vai reagir emocionalmente, reagir racionalmente, né? Então, a neurociência é muito encantadora e a gente pode olhar a neurociência, ela tem muitas vertentes, né? Tem a vertente física, a vertente comportamental, que é a vertente que eu trabalho, tem a neurológica, a fisiológica, então, ela é muito ampla, né? Então, ela é muito rica de conteúdo e muito, assim... Eu espero que esse momento, assim, seja um momento muito gostoso, para que seja, assim, uma coisa de entendimento mesmo, né? Porque o que é a neurociência? Ela está viva em todos os lugares.
Então, se você compreende, se você tem todo esse entendimento, é como uma máquina. O que é o nosso cérebro? Uma máquina super potente. E cadê o manual? Né? A gente vai estudar o manual. Quem estuda esse manual? A neurociência, que estuda o nosso sistema nervoso, né? Estuda nossos neurônios, nossas comunicações, nossas conexões neuronais, nossas sinapses. E é isso aí que a gente vai trazer para cá, para a gente entender o que está acontecendo com a gente, né? Porque de repente todo mundo ficou sentindo diferente, pensando diferente, reagindo diferente, né? É super bacana, né? Realmente a gente está vivendo um momento fora do contexto, né? Uma coisa bem inesperada, pegou todo mundo de surpresa, e aí traz aquela coisa é o medo da doença, é a questão do enclausuramento, né? De estarmos todos nós sem poder sair, sem poder praticar as atividades cotidianas, e já tem muitos médicos, psiquiatras, alguns psicólogos já preocupados com a questão do desenvolvimento de doenças, né, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ou o agravamento, né, para aquelas pessoas que já apresentam esses quadros. E aí a gente consegue entender um pouquinho do lado que você está falando quando a gente trata do nosso sistema nervoso, e aí tem a neuroplasticidade, que parece que é o que você vai trazer também nesse contexto, né? Exatamente. A neuroplasticidade é o que a gente precisa usar, que a gente deve usar, que a gente pode usar à vontade, porque uma característica que a gente tem o que é a plasticidade cerebral? É a capacidade de se interagir com o meio, se moldar a esse meio, se remodelar, pensar diferente, sentir diferente. Então, quando a gente pensa numa modificação de pensamento, de sentimento, de reação, a gente está falando de neuroplasticidade. Quando a gente pensa em construir novas habilidades, desenvolver novas habilidades, a gente está falando de neuroplasticidade neural. Então, neuroplasticidade. Então, o que acontece? É o que a gente vai usar agora. É o que a gente precisa agora? Tudo que a gente precisa agora está dentro da gente. Como a gente vai resolver, né? E a neuroplasticidade vai ajudar com que a gente entenda a explicação toda que eu vou passar vou passar de uma maneira tranquila para que não seja uma aula de biologia, uma aula de neurologia, mas para que a gente entenda o funcionamento da nossa máquina cerebral e como que a gente pode fazer com que esse funcionamento seja a nosso favor, né? Nesse momento, caramba, o que está acontecendo? Então, peraí, como é que eu tenho que fazer? Né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Como a neurociência pode nos ajudar nesse momento de isolamento, né? Então, entendi. Bom, me parece que você traçou um cronogramazinho aí pra gente, então eu vou deixar você começar e aí a gente vai interagindo contigo, tá bom? Pode ficar à vontade. Tá joia. Isso que eu gostaria também, uma boa noite a todos que estão chegando aí, que bom que vocês estão aqui. Eu gostaria que vocês participassem, perguntassem, tirassem dúvida. Ai, Bárbara, está acontecendo isso, porque as pessoas já estão me falando isso, já estão me perguntando. Ah, aconteceu isso comigo, como é que é e tal. E seria muito legal a gente interagir, você falar e a gente trocar ideia. E aí, vamos fazer uma conversinha assim bem gostosa, tá bom? Vamos lá, então. Vamos entender o que acontece com o nosso cérebro quando a gente recebe uma ameaça. O que é uma ameaça? É uma situação que coloca a nossa vida, a nossa sobrevivência, a nossa segurança em jogo. Então, chegou uma ameaça, né? E aí, naquela coisa de ameaça, você recebeu essa informação e você recebe, a gente pode falar que nós temos um cérebro emocional e um cérebro racional. O cérebro emocional, ele vai receber aquilo de uma maneira tão intensa que ele vai provocar reações físicas. Então, quando você leva um susto, o que acontece? Você fica com os olhos arregalados, fica ofegante, a respiração fica difícil, você fica, às vezes, nervoso, trêmulo, né? Às vezes até suando, às vezes gagueja, né? Quando você leva um susto. E aí, isso é a emoção. A emoção é a característica física daquela informação. É o que te provocou. Do mesmo jeito que uma emoção feliz, uma notícia de felicidade, te dá uma sensação de paz, de relaxamento, um sorriso fácil. Então, esse cérebro emocional, ele vai mostrar
como é a reação física. O que acontece fisicamente com a gente? E aí a gente vai chegar daqui a pouquinho explicando exatamente essa reação física. E o nosso cérebro racional, ele vai interpretar aquela informação que chegou. Então, a interpretação emocional vem através das sensações físicas e a interpretação racional vem através da interpretação. Tudo isso baseado em memórias recentes ou memórias antigas, tanto no emocional quanto no racional. E aí, quando a emoção é muito forte, extremamente forte, acontece uma coisa chamada sequestro da amígdala, que a amígdala é uma parte do cérebro, diferente das amígdalas da garganta, que ela é responsável pelas emoções, né? Ela é ali que funcionam as emoções, no todo o sistema límbico ali. Então, a gente chama de sequestro da amígdala porque ela sequestrou a razão. Você fica a emoção, né? Emocionado é a palavra. Você fica tão cheio de emoção, de sensações físicas, que você demora a raciocinar. Ela sequestra o raciocínio. Então, tem até um ditado que o pessoal fala assim: se você estiver muito triste, muito feliz ou com raiva, não tome uma decisão nesse momento. Porque você está com o sequestro da amígdala. Então, a emoção sequestrou a sua razão. Sequestrou a sua razão, você começa a interpretar de uma maneira diferente da que seria a maneira correta, natural. Você interpreta com muito mais intensidade. Por exemplo, quando você recebe uma situação que te causa medo, todo mundo está vivendo uma situação que causa medo, porque é uma situação que provoca um ataque à sua vida, né? Você coloca a sua vida em jogo. Meu Deus, o que vai acontecer? Ou então você vai ficar sem dinheiro. Então é uma questão de saúde e uma questão econômica. Duas questões básicas para a sobrevivência humana, né? Então, a emoção que gere isso tudo, ela está sequestrando o seu raciocínio. Então, está todo mundo com o raciocínio mexido, com a interpretação mexida. A gente pode observar como as pessoas estão com os nervos à flor da pele. As pessoas estão sentindo coisas, falando coisas e a ponto de brigar por qualquer coisa, de chorar por qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que está acontecendo naturalmente nesse momento. Porque todas as notícias são de que tem uma ameaça potencial em relação à sua vida, né? Então, pode falar. Ô, Bárbara, e você acha que essas reações, elas advêm mais da pandemia em si, do medo do contágio, do medo da doença, ou dessa necessidade de isolamento que a gente não está habituado, né? Dessa coisa de você não poder usufruir do seu dia a dia, aquelas coisas, aquelas atividades que a gente faz no cotidiano estarem cerceadas. Você acha que esse medo ele está originando onde nessa situação que a gente está vivendo? Então, toda incerteza, por exemplo, nosso cérebro funciona de uma maneira tranquila, está tudo funcionando. De repente vem uma informação de uma incerteza. Uma incerteza faz com que a gente tenha que mexer, remodelar, pensar, e vem junto o sentimento. Nós somos naturalmente preocupados, atentos, cuidadosos com o nosso futuro, com a nossa sobrevivência. Isso é natural do ser humano. Nós somos seres sociáveis, né? E o que aconteceu nesse momento? Tanto a questão emocional quanto a questão racional, elas ficaram impactadas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que vem uma ameaça, a gente foi cerceado do direito de ir e vir, né? Vamos dizer assim, né? A orientação por que foi assim? Você tem uma ameaça. A nossa ameaça é um inimigo invisível. Não tá fácil de ver, ele não é fluorescente. Eu até brinco assim, esse bichinho tinha que ser fluorescente, que aí as pessoas iam saber onde que ele tá, né? Mas não é. Sim, é verdade. Não é. Então, mas ele não é. Então, assim, é um inimigo invisível. Essa questão de ser inimigo invisível causa na gente uma estranheza ainda muito maior. Essa estranheza vai provocar o quê? Ou uma negação ou um pânico.
eu não estou vendo, então essa coisa não existe. Ah, não é nem assim, não. Não, isso não. Ou então, meu Deus do céu, onde que está isso? Em qualquer momento, as pessoas estão tendo pânico de ir à rua, de fazer compra. Nossa, eu vejo pessoas falando, Bárbara, eu vou à rua, eu me sinto imundo. A sensação horrível que eu peguei o bicho. Né? Vamos dizer assim, estou falando o bicho, mas a questão, né? Então, o que aconteceu? E aí, qual foi a medida? Quando você tem um inimigo invisível, você pode combater ou você vai se proteger? Qual que seria o mais lógico? Bem, eu não estou vendo, então peraí, deixa eu me proteger, né? Então, qual foi a medida protetiva orientada? O isolamento ou o afastamento social. Na verdade, é um afastamento social. O isolamento já é um termo que ficou popularizado no isolamento, mas o isolamento ele é usado mais quando a pessoa já está portadora do vírus, né? Mas o distanciamento social. Então, o que acontece? A gente tem um inimigo invisível e a gente foi obrigado a fazer um isolamento social. E aí, um afastamento social. E aí, a gente, ao mesmo tempo, teve que lidar com toda a preocupação desse inimigo invisível e com toda a preocupação de gerir uma vida totalmente nova, já que a gente não está... teve que mudar todo o padrão da vida. Mudar o padrão profissional, mudar o padrão econômico, mudar o padrão do dia a dia, o relacionamento um com o outro, né? O relacionamento entre os amigos ficou diferente, aquele contato que tinha todo dia, e contato com os familiares, a situação da gente estar mais perto de pessoas que a gente ou gosta bastante, se dá bem, ou não se dá muito bem, né? Então, foi tudo diferente. Então, o que aconteceu? Junto com esse isolamento, junto com todas essas características, causou uma total estranheza ao nosso sistema nervoso. Então, eu saí de uma zona de conforto emocional e de uma zona de conforto físico. Por isso que mexeu tanto, né? Então, o que acontece? Imagina uma fábrica e com a produção normal, uma grande produção, muitos empresários, muitos funcionários e tendo que produzir uma determinada quantidade de material. A fábrica está produzindo, está tudo certinho, está na zona de conforto dela. De repente, vem uma grande demanda. Precisa de mais, vai ter que produzir mais coisas. E aí, para produzir mais coisas, ela precisa de mais maquinário, ou usar algum maquinário para outro tipo de atividade e locomover pessoal para outra área, para que dê conta, remanejar, reestruturar, traçar uma nova estratégia para que dê conta nessa nova demanda. E aí é o que está acontecendo com a gente. Nós estamos com uma nova demanda, mas tanto no campo emocional quanto no campo racional. Então, nós ficamos exatamente soltos no ar, saímos da zona de conforto dos dois lados. Quando a gente sai da zona de conforto, tanto emocional quanto racional, o que acontece? A gente ficou sem chão. Então, essa ansiedade generalizada, essa depressão, essa tristeza, a gente ficou com as características do luto ou da perspectiva de morte, né? Porque as notícias são uma perspectiva de morte. E são as mesmas características de uma pessoa que tem um luto. Aqui, quais são as fases? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Enquanto a gente estiver negando, enquanto algumas pessoas estão negando que aquilo acontece, você não reage, você não resolve o problema. Enquanto você está negando, você está morando no problema. Quando você começa a entender, aceitar, peraí, isso é uma questão de compreensão, de entendimento. Eu só consigo elaborar uma solução a partir do momento que eu entendo o problema. Eu não consigo elaborar uma solução se eu não estiver entendendo o problema, né? Então, assim, eu posso até falar um pouquinho também da área das exatas, né? A gente vai resolver um exercício de matemática, chamado problema, né? Que eu até falo com os alunos, é um desafio. E aí, eu só posso resolver se eu entender o que ele está pedindo. Então, de repente, se eu estiver negando, aquilo eu não consigo resolver. Enquanto eu estou negando e não estou conseguindo resolver, eu continuo dentro de quê? Da ansiedade, do medo, da depressão,
da raiva e de todos Porque é normal você sentir ansiedade, é normal você sentir... É normal, são sentimentos que a gente sente, né? Mas o que não é normal? Eles serem sentidos acima, a ponto de atrapalharem o andamento da nossa vida, né? A ponto de atrapalhar o funcionamento, saber o que vai acontecer. Então, você ficou com uma perspectiva realmente de morte. Morte de quê? Morte física, a morte do seu negócio financeiro, a morte de um ente querido, é o que você vê o tempo todo, né? Então, a gente está lidando com isso. Eu estou falando isso muito claramente porque a gente tem que falar claro o que está acontecendo, até porque a gente identificar na gente qual o sentimento que está prevalecendo, né? Então, assim, e aí quando a gente identifica, toma consciência do problema, a gente vai usar agora o quê? A nossa neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade que a gente tem de remodelar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nosso comportamento. Porque o que está acontecendo? Quando a gente tem uma informação negativa o tempo todo, uma ameaça, provocando aquelas reações físicas todas, que são as reações do medo o tempo todo, as pessoas estão até sentindo coisas sem nem estar sentindo. Sente uma falta de ar, de repente, de ansiedade, gente, né, acha já que já pegou né, a doença. Então, assim, enquanto a gente puder entender, quando a gente puder entender, todo mundo senta e entende o que está acontecendo e começa dali para frente o que eu posso fazer a partir de agora. Então, é lidar com os próprios sentimentos de uma maneira clara, conversar com os sentimentos, para entender e para saber o que é para ser feito. E isso agora é usar o quê? O meu racional, né? A partir do momento que você está naquela ansiedade toda, você está no sequestro da amígdala, sequestrou sua capacidade de raciocínio, você volta com a capacidade de raciocínio. Porque agora que eu estou falando isso, a gente já pode entender isso. Quando a gente ficar muito apavorado, para e pensa, gente. Para e pensa. Peraí. Como que vai ser isso? Como que eu vou fazer? Nossa, fiquei muito nervoso. Como que eu vou fazer? Estou sentindo isso. Como que eu vou fazer? Né? E aí eu convido vocês para já irem pensando aí entre vocês, cada um consigo, qual o principal sentimento que você está tendo nesse momento? Você está com medo? Você está com ansiedade? O que é ansiedade? É o medo do futuro, né? O que é o pânico? É o medo do futuro de uma maneira que você não enxerga de jeito nenhum a solução. Você entra em pânico. Porque quando a gente está no momento de extrema emoção, a gente tem nossas duas áreas. A gente tem a área do desenvolvimento, né, do nosso organismo de uma maneira geral, e da proteção. O desenvolvimento para a proteção entrar em ação. É o famoso fight or flight, né? Você entrou num embate, entrou numa emoção muito forte, ou você foge, ou você corre. Ou você luta, ou você corre, né? Fight or flight. Então, para você lutar ou você correr, o que você precisa? Todas a sua pernas para os membros, para que eles tenham força, ou para atacar, ou para correr. E aí, para o seu desenvolvimento, para você ter forças para ter aquela reação. E aí, quando para o seu desenvolvimento, o que acontece? Você queima a sua imunidade, que é o que a gente vai falar agora também sobre a imunidade emocional, né? Então, porque algum grau, né, Bárbara, de ansiedade todos nós temos, né? Não existe ser humano completamente isento de algum grau de ansiedade. Agora, a preocupação é o quanto ela vai desenvolver e aumentar nesse período a ponto de se tornar uma patologia a ser tratada futuramente. Eu me considero uma pessoa super ansiosa, sempre fui, mas não patologicamente ansiosa. E tem aquela questão do medo também, né? Eu tenho bronquite, mas eu nunca passou pela minha cabeça morrer em função da bronquite. Mas aí agora já existe uma associação que te dá um medo.
Então, realmente, tratar isso com carinho ao longo desse distanciamento, para que não se torne um problema futuro para cada um de nós, é algo bastante delicado e importante, né? Antes mesmo dessa pandemia, o Brasil já é considerado um dos principais países do mundo em níveis de pessoas com alta ansiedade. Pessoas com alto nível de ansiedade. Então, nós somos ansiosos, né? Então, a ansiedade, ela tem o seu papel funcional, né? O que ela não pode ser igual, é isso que você falou. Quando ela chega um momento que atrapalha a minha vida, não estou conseguindo de jeito nenhum, então eu já preciso procurar ajuda, né? Então, existem ajudas de todas as maneiras. Então, hoje em dia, as ajudas mais eficazes, já estudadas cientificamente, são a parceria entre... E começa inicialmente com a questão terapêutica, com a questão de exercícios físicos, que eu vou até falar um pouquinho sobre, e a parceria medicamentosa. Né? Isso vai depender também, isso vai depender muito do grau de ansiedade, há quanto tempo a pessoa está, se é uma ansiedade leve, moderada ou grave, há quanto tempo que ela lida com aquilo, há quanto tempo que ela já faz algum tratamento e não tem resposta, né? Então, assim, a ansiedade nesse momento é natural acontecer. A gente não pode comprar a carteirinha da ansiedade, né? Tipo assim, o que a gente tem que fazer, o que é o funcionamento melhor possível para o cérebro, encontrar uma saída, né? Então, se eu pensar no problema, eu tenho que pensar no problema como preciso encontrar uma solução, eu quero encontrar uma solução, né? Isso que você está falando aí, da questão de estar com a questão da... Olha que acidente! De estar falando com a... Acontece. De estar falando a questão da questão da respiratória, o grupo de risco está sofrendo uma ansiedade extrema, né? O que se está colocando em cima dos idosos, o que está se colocando em cima das pessoas que têm alguma comorbidade é tão pesado, que a pessoa, talvez ela nem vá pegar, mas o nível emocional de estresse que ela está, com a preocupação, né, com a continuidade da vida, com a continuidade da qualidade de vida, é muito grande. Então, nesse momento, a gente tem que pensar assim, o que eu estou fazendo? Qual é a minha parte? O que está ao meu controle? Né? E quando a gente fala isso, a gente fala no sentido sempre, o meu trabalho é muito pautado em cima da solução. Porque enquanto a gente estiver no campo do problema, a gente está se vitimizando. Se a gente está se vitimizando, a gente não enxerga as nossas capacidades de resolução. A gente não enxerga o quão capaz, o quão potencialmente capaz a gente é de encontrar a saída. De encontrar a nossa saída, de acordo com as nossas características, de acordo com as nossas habilidades. Então, o que adianta, assim, a gente já sabe que não é, gente, não é mais isso. A gente já sabe que tem pessoas de todas as idades, de todos os tipos físicos, de todas as... que pegaram a doença, e que não pegaram, e que pegaram e sararam, né? A gente já sabe. Então, assim, todo mundo é um grupo de risco, já. Ou todo mundo não é um grupo de risco, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que... Tanto as pessoas que estão, né, no grupo de risco, que é colocado pela Organização Mundial de Saúde, quanto as outras pessoas, a gente está tendo casos de uns e de outros. Então, o que a gente tem que pensar? O que está ao meu controle? O que eu posso fazer para que dê certo? Para que eu consiga, para que eu saia bem, para que eu consiga melhorar. E aí a gente vai falar o tempo todo, a gente ouve o tempo todo da questão do aumento da imunidade, né? Da imunidade física, através de uma alimentação e tal, através de exercícios físicos. E a gente também precisa falar da imunidade emocional. Você queria perguntar uma coisa?
que é o que você, que é o seu próximo tópico, e aí você estava falando sobre o vitimismo, né? Que é essa coisa da gente ficar se vitimizando e tal. Eu não sei, olhando de fora, completamente ignorante na seara terapêutica, eu tenho sempre a impressão que se vitimizar é uma forma fácil de colocar nos fatores externos uma culpa que é nossa. Né? E aí você acha que isso é uma falta de inteligência emocional que também vai prejudicar a minha imunidade emocional? Então, o que é imunidade emocional? É a capacidade que a gente tem de receber uma informação que seja uma informação que cause algum temor e tenha capacidade, condição de lidar com aquilo. Né? O que é imunidade física? Quando você chega um invasor para você e seu organismo tem capacidade de se proteger, de que esse invasor não cause danos ao seu organismo. É a mesma coisa da imunidade emocional. E aí, o que acontece? O vitimismo e qualquer situação onde a gente se coloque a culpa no outro, coloque a culpa, tire da gente a responsabilidade, acha que a gente ai meu Deus, olha o que aconteceu comigo e tal, você perde a sua força. É totalmente diferente de quando você fala, nossa, aconteceu isso comigo, peraí, como que eu vou resolver? Porque no final das contas, a melhor história, a melhor final de história da gente é falar, nossa, eu consegui fazer. Não é, puxa vida, eu não consegui fazer essa coisa. Não, a melhor história é essa. E é isso que você falou, inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de gestão das nossas emoções de uma maneira com que ela leve a gente para a solução, né? Claro que você vai sentir, você tem aqueles receptores, as partes do cérebro que recebem emoção, que manifestam a emoção. É normal, as pessoas são normais, né? Isso é normal. Mas e aí? A partir desse sentimento que chegou, dessa emoção que chegou, opa, respira fundo, identifica, né? Por isso que tá a questão da identificação, da compreensão, da consciência. Nossa, identifica, gente, de repente eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô pensando? Peraí, deixa eu parar e pensar. Aí vai entrar a questão da inteligência emocional, que é o seu cérebro racional, conversar com o seu cérebro emocional, acalmar o cérebro emocional e trocar a emoção dele. De uma emoção de medo, de temor, de ansiedade, de pânico, uma emoção de tranquilidade, harmonia. E aí os dois juntos vão encontrar a melhor solução. Isso dentro da física quântica, a física quântica explica o estado de harmonia. É o estado inicial para se resolver qualquer coisa. O estado de harmonia, a gente consegue entender, fazer esse elo de ligação para os dois trabalharem juntos, o cérebro e o coração, o cérebro e a emoção, né? Então, quando a gente consegue fazer com que os dois trabalhem juntos, eles vão trabalhar em busca da solução. E aí, a gente aumenta a nossa imunidade emocional, que é o quê? A nossa capacidade de passar por uma situação desafiadora de uma maneira equilibrada e harmoniosa. E, Bárbara, tem como a gente conseguir fazer esse exercício em casa? Porque, por exemplo, nesse momento a gente não está conseguindo ir a um profissional. Eu não sei se você está atendendo por videoconferência, muitos profissionais já estão fazendo, mas tem como fazer esse exercício você com você mesmo? Existe alguma forma de tentar fazer isso? Existe. Por isso que a neurociência é fantástica. A gente tem aqui a máquina, tem as ferramentas e a gente pode fazer. Então, em situações assim desafiadoras, a gente pode fazer. Eu posso até fazer com vocês agora um pouquinho para vocês entenderem. Você tem uma situação. Primeira coisa que você vai fazer. Cada um que estiver assistindo, faz aí um pouquinho, porque você vai ver a reação na hora. Primeira coisa, identifica qual é o sentimento que está mais presente na minha vida. Estou ansioso, eu estou com medo, eu estou com medo por causa disso, assim, assim. Cada caso vão surgir 1000 casos, né? Porque
como você falou, eu continuo fazendo atendimento online, então só surgem 1000 casos, 1000 preocupações e coisas que, assim, completamente diferentes do universo das pessoas, né? Cada pessoa num universo com a sua preocupação, com o seu medo, com o seu temor, com a sua dor, né? Então, pergunto, qual é o meu principal sentimento? Eu vou dar um exemplo aqui. Ah, eu tô com muito medo de pegar... ou, vamos supor, tô com muito medo porque eu sou uma pessoa que eu tenho que trabalhar, eu sou uma pessoa e tem idosos e crianças, e tem idosos na minha casa, né? E pessoas e crianças com problema respiratório e tal. É do que eu tenho. Então, cheguei nesse medo, o que eu vou resolver a partir desse medo? O que eu vou fazer? Conversar com ele. Tá, vamos lá. O que eu posso fazer nesse... Travou a Bárbara, voltamos. Pois é. O que está ao meu controle? Então, tô com esse medo, o que está ao meu controle fazer? Primeira coisa, consciência do medo. Qual é o medo? Então, identifica o medo. É muito importante isso. E se não for medo, identifica a tristeza, identifica a ansiedade, identifica o que você está sentindo. A partir daí, o que eu posso fazer a partir desse momento? O que está ao meu controle? Está ao meu controle a medida de proteção, está ao meu controle, se eu puder, fazer o afastamento social, né? Está ao meu controle. O que está ao meu controle? Sair o menos possível, proteger as pessoas, estar de máscara perto das pessoas, né? Então, escreve. Eu gosto muito de trabalhar com a escrita, porque a escrita faz a gente raciocinar, usar os nossos outros sentidos para chegar a conclusões, né? Então, o que está acontecendo? Escreve qual o sentimento, desse sentimento, o que está ao meu controle fazer. E a partir daí começa a fazer. Uma coisa muito importante, não tentar, evitar o tempo todo ficar procurando as informações. Porque isso está fazendo um desgaste muito grande. Quando faz o desgaste, ele faz o mesmo papel da ameaça. É uma ameaça que vem, nos ataca, você para de desenvolver para se proteger e você diminui a sua imunidade física. Então, o descontrole do emocional diminui a imunidade física por causa disso. Você fica o tempo todo com o seu corpo gerindo o fight or flight, o luta ou corre. E você não está fazendo o seu metabolismo natural. Está tudo funcionando de maneira equivocada, né? Então, é como se for... Vamos voltar lá no exemplo da empresa. Vamos imaginar se o chefe da empresa toda hora reclama da empresa, toda hora reclama dos funcionários, toda hora, tem um problema, os funcionários vão trabalhar bem? Tem com iminência, pode acontecer isso, os funcionários vão trabalhar bem? Não vão. Quem são os funcionários? Nossos órgãos, nossas células, né? Todo o nosso sistema. Então, a gente tem que raciocinar muito desse jeito. Então, o exercício é esse. Pare e pensa. Eu estou sentindo o quê? Né? Eu estou me sentindo angustiado. Tá. Que angústia é essa? Com o que exatamente? Tá. E a partir daí, o que eu posso fazer? Né? A questão, por exemplo, a questão de proteção da saúde, a gente tem as medidas de proteção. A questão financeira, a gente tem as questões, o que eu posso fazer para economizar, o que eu posso fazer para gerar mais lucro para mim. Agora, gente, a gente está vendo essa questão econômica, mas a quantidade de empresas, de serviços que estão surgindo por conta da pandemia é uma coisa assim fantástica também. Então a gente tem que buscar o outro lado da situação. Quando a gente começa a buscar as pessoas que se recuperaram, as pessoas que estão bem, as pessoas que eram do grupo de risco que estão bem, que não pegaram, quando a gente começa a ter alternativas, o que a gente pode fazer? A gente aumenta a nossa... É como se a gente estimulasse os nossos funcionários, eles vão trabalhar muito bem, né? E é o nosso sistema imunológico, é o nosso sistema de defesa. Então, é assim que a gente tem que agir.
Por isso, isso é a neuroplasticidade cerebral. A gente está tendo uma neuroplasticidade, uma modificação para o lado negativo, mas a gente pode inverter e trocar para o lado positivo. Não, o que eu quero pensar agora? Qual a minha saída? Qual a minha estratégia? O que eu tenho de habilidade? O que eu tenho de técnica? Né? Dentro da carreira, da questão do coach de carreira, a gente fala quais são os meus hard skills e meus soft skills. Quais são as minhas habilidades técnicas, que formação que eu tenho, e minhas habilidades socioemocionais, para passar por uma situação dessa e sair bem, ou não sair tão mal, né? Conseguir dar a volta por cima. E aí, o que aconteceu nesse mundo todo? Começou essa modificação toda da gente sair da rua para vir para casa, a gente trouxe o nosso trabalho para casa. Então, a nossa vida ficou toda em casa. E aí, o que aconteceu? Vir para casa era aquela... Ai, que delícia, eu vou para casa, quero trabalhar. Agora, eu estou em casa o tempo todo. Então, aquilo que era a zona de conforto e de prazer virou, ai meu Deus, virou uma zona de obrigatoriedade. Deixou de ser uma zona de prazer para ser uma zona de sofrimento. Então, a partir do momento que a zona de prazer deixou de ser uma zona de sofrimento, o meu cérebro vai buscar mais prazer. E por que a gente não alcança a ansiedade? Porque a gente não está encontrando um prazer dentro da gente. O nosso prazer era externo. Isso é um momento para a gente se autoconhecer também. Né? Nossa, eu não tinha... Meu prazer era todo externo, eu precisava de um estímulo externo. O que tem dentro de mim que me faz feliz? E aí, dentro de casa, nesse tempo todo, preso em outras atividades, eu vou descobrir novas habilidades. Agora, quando eu trago meu trabalho para casa, o que acontece? Entra toda uma dinâmica familiar. Ai, Bárbara, mas está muito difícil. Tá muito difícil. Aí entra a coisa. Tá muito difícil, identificou um problema. Como que eu resolvo isso? Porque todos da família estão se sentindo ansiosos, preocupados, com medo. Então, todos têm suas dores. Todos estão carregando suas dores. Então, como que eu vou administrar a minha dor e a dor dos meus familiares? A dor das pessoas que moram comigo, que convivem comigo, que estão passando também dificuldades junto comigo, dificuldades emocionais ou dificuldades econômicas. Né? Vai de novo. E aí a gente entra numa questão também que é a complexidade da convivência, né? O estar dentro de casa por um período tão longo traz um pouco de... É aquele desafio, né? É identificarmos o desafio. Embora a gente, em regra, está cercado de entes queridos, né? Pessoas que a gente ama, a convivência é extremamente próxima, né? E diária, né, ali 24 horas, ela traz esse desafio também, né? E aí eu vi aqui que você tem umas dicas e umas técnicas para trazer para a gente aqui. Vamos lá, isso aí. Então, a gente traz o trabalho para cá. Aí vamos raciocinar uma coisa, bem lógica. A gente saiu da zona de conforto emocional e da zona de conforto racional. Então, a gente está em sofrimento porque a gente saiu da zona de conforto, né? E aí começou uma etapa desafiadora. Eu não gosto da palavrinha problema, não. Entrou uma etapa desafiadora. Nessa etapa desafiadora, eu tenho que descobrir em mim habilidades para desenvolver essa nova etapa desafiadora. Então, eu estou em casa. Eu vou gerir conflitos familiares. Primeira coisa que eu tenho que pensar. Todos estão sofrendo. Isso não é um privilégio só meu. Não sou só eu que estou ansioso. Não sou só eu que estou preocupado. Cada um traz suas memórias emocionais e memórias racionais que são ativadas por essa situação atual, né, de sofrimento. Então, a primeira coisa, identificar o problema na hora. Sempre a consciência é o principal caminho para a gente descobrir a solução, o caminho da solução, né? A consciência é o principal caminho para a solução. Então, identificou. A partir do momento que identificou, o problema é esse e tal. Conversar com os familiares. Vai na minha casa, não sei o que, não sei o que. Não adianta reclamar. O que a gente tem que fazer é arranjar uma solução. Num momento calmo, num momento tranquilo, senta e conversa. Gente, a situação é essa, eu preciso fazer isso, isso e isso. Como nós podemos fazer? Qual a sua sugestão, fulano? Qual a sua sugestão, fulano? E colocar toda a família para participar no processo de construção da solução. Né? Então, tá.
Tudo bem. Então, identificou, conversou com a família, e agora, família, eu tenho que trabalhar em casa. Para eu trabalhar em casa, eu preciso de tranquilidade, de um lugar organizado, de uma hora determinada. Eu preciso de todo esse equipamento nesse horário para eu trabalhar. E aí vai entrar uma coisa muito interessante. Como a gente saiu da nossa rotina emocional e da nossa rotina racional, a gente precisa mostrar, dar um refresco para o cérebro, mostrar para ele que não, tá tudo bem. Com o quê? Com a rotina. Por isso que a rotina é tão importante. De repente perdeu tudo, a rotina emocional, seus sentimentos são outros, suas emoções são outras. A rotina racional mudou tudo do que eu tinha que fazer, comportamental e onde é que eu tinha que ir e tal. E aí, o que você tem que fazer? Peraí, vamos organizar uma rotina. Quando eu organizo a minha rotina para trabalhar em casa, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia quando eu fosse trabalhar na rua. Eu vou levantar, vou tomar naquela hora certa, vou tomar meu café naquele mesmo horário, vou tomar meu banho, vou me arrumar e vou sentar para trabalhar. E esse sentar para trabalhar de uma maneira organizada e planejada. Começo, meio e fim. Vou trabalhar tanto tempo, vou parar tanto tempo para o cafezinho, vou voltar e vou trabalhar. Vou ter tanto tempo de almoço, nesse horário eu vou fazer isso. Fazer que funcione uma rotina no dia a dia para que o seu cérebro entenda, opa, alguma coisa está no lugar. Porque de repente ficou tudo fora do lugar. Então você ensina para ele que alguma coisa está no lugar. Quando você está fazendo isso e você já conversou com o seu emocional, já sei o que eu estava sentindo, já conversei com o que eu estava sentindo, já entendi e já coloquei o emocional e o racional para trabalharem juntos, você vai fazer a sua rotina física. Você consegue. A gente só não consegue ainda fazer totalmente se a gente ainda estiver preso no emocional que a gente não conversou com ele, né? E às vezes a gente precisa de ajuda para conversar. Às vezes sozinho a gente não sai da rodinha do hamster. Eu gosto muito de falar assim, você entra numa rodinha do hamster, não consegue parar de pensar naquilo, parece... Às vezes você precisa de alguém, opa, vamos sair dali, né? E aí, todo esse trabalho de casa. Quem trabalha em casa precisa disso, desse momento. Eu trabalho, eu trabalho fora e trabalho em casa. Então, a minha rotina de casa é combinada. Da hora até tal hora eu preciso de silêncio, da hora até tal hora eu estou fazendo isso, eu preciso que aconteça isso nesse momento. Então, é uma rotina combinada, né? Para que todo mundo participe do processo de solução dos desafios. Realmente é o enfrentamento de um desafio, né? Porque dentro de casa a gente tem, assim, trazendo aqui pro nosso lado, né? O advogado, alguns, né, têm a rotina de sair para o escritório todos os dias, alguns são advogados empregados, outros autônomos e tal, mas a gente tem esse privilégio de trabalhar em casa. E aí é aquela coisa, é um privilégio, mas é um desafio, porque embora eu possa fazer o meu horário, manter uma rotina produtiva, às vezes é um pouquinho complicado. Então, eu acho essa dica muito interessante. Talvez seja difícil ali nos primeiros dias colocar em prática, né, essa rotina, sentar bonitinho, como se eu estivesse fora de casa, estando em casa. A gente tem as famílias que têm crianças, e aí é aquele desafio também com criança. A gente tem os adolescentes, né, tendo aula online, precisam também de um tempinho para eles. E eu imagino que seja... É complexo, mas dá para a gente tentar fazer esse exercício e tentar procurar também dentro da gente a solução. Eu achei muito sensacional essa fala sua. Eu não sei se tem alguém que tem alguma dúvida específica que queira fazer. Eu estava vendo aqui um comentário da Mariângela. Mariângela, me corrija se eu estiver errada. Ela está falando sobre a questão da angústia, que inicialmente ela estava muito bem com a situação e agora houve um processo de agravamento da angústia. O que você tem para dizer sobre isso, Bárbara? Então, a angústia é aquele sufocamento de uma possível tristeza, né? Você está naquele sufocamento de sentimentos e o que acontece? Uma coisa que eu recomendo muito, não fique vendo as notícias o tempo todo. Vamos inverter, vamos começar a procurar. Até uma coisa muito importante da gente falar, se a gente conseguir fazer um exercício físico em casa,
Ah, não tem como fazer. Pula corda. Não tem corda? Pula sem corda. Levanta, abaixa, senta, levanta. Faz um movimento. Por quê? Na hora que você faz um exercício, você libera endorfinas. As endorfinas, elas fazem um papel analgésico. Você pode fazer o exercício que for, você pode sair do exercício morto de cansaço, mas você está bem emocionalmente. Quando você está bem emocionalmente, se você recebe o impacto de uma notícia pesada, você não absorve aquilo, porque você está bem emocionalmente. Mas se a gente não estiver bem emocionalmente, vai acontecer isso. Porque o que está acontecendo? A gente gosta, nossa cabeça gosta do começo, do meio e do fim. O nosso cérebro gosta da coisa organizada, do propósito. Vou fazer isso para isso, gerar o propósito, pá. Não está tendo começo, meio e fim, só teve começo. E o meio é todo dia um começo, todo dia um começo. Então, a gente sente angústia, é um sentimento natural de ter, né? E o que a gente vai fazer? Primeira coisa, essa dica, conversa com o sentimento. É angústia porque exatamente o que está vindo dessa angústia? Essa angústia está trazendo o que de informação para mim? Eu estou com angústia por causa de exatamente o quê? Uma angústia porque... E aí a pessoa, assim, Mariângela vai falar, né? Foi o exemplo dela. Ela vai conversar exatamente por quê. E aí, a partir do momento que eu converso, e o que eu posso fazer que está ao meu controle, né? Então, até está aparecendo uma pessoa falando que medita. Meditar, gente, você senta, você pode meditar fazendo as coisas. O que é meditar? Se concentrar em você, é cuidar de você, né? Então, quando a gente conversa com os nossos sentimentos, isso é meditar. Isso é cuidar de você, estar em atenção plena. A gente está vendo muito a questão do mindfulness, que é a atenção plena. Você se concentrar em cada coisa que você está fazendo, porque agora você tem 1000 coisas para perder o foco. Então, se concentre, cuide de você com carinho, né? Converse com o seu sentimento, para que vocês juntos, o seu racional com o seu emocional, encontrem uma saída, para que você saia de toda essa situação que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas a gente precisa cuidar da gente em primeiro lugar. Então, vamos evitar as notícias trágicas. Se você quiser ver uma notícia do dia, você faz o exercício antes, fique bem antes e vai lá, assiste aquela notícia, acabou. Depois começa a procurar notícia boa, para se alimentar mentalmente de coisas saudáveis, né? Então, assim... E eu acredito que essa mesma dica que você está dando vai se aplicar à Gisele também, que está falando sobre essa questão da ansiedade em razão da incerteza do futuro, né? O fato de nós não sabermos aí quanto tempo esse distanciamento vai durar, se vai surgir uma vacina milagrosa, se as coisas vão se resolver rapidamente ou se vai demorar muito. Eu acredito que seja o mesmo exercício aí que a gente vai aplicar, né? O mesmo exercício. Sempre o exercício da consciência do que eu estou sentindo, conversar com o que eu estou sentindo e, a partir dali, traçar uma estratégia, né? E esses 3 passos são fundamentais não só na época de pandemia, de isolamento, não, a vida inteira. Toda vez que a gente tem um desafio, entender, nossa, um desafio, o que eu vou fazer? Né? E conversar com aquilo. E fazer meditação é extremamente bacana. Bárbara, minha cabeça está muito agitada, eu não estou conseguindo fazer uma meditação. Não tem problema, calma, faz 1 minuto. Cuida de você 1 minuto. Nesse minutinho eu vou cuidar de mim. Aquilo já fez bem para você. Aquilo já liberou sensações de químicas, né? Neuroquímicas do prazer. Então, cuide de você um pouquinho. Todos os dias, faça a sua rotina diária, faça a sua organização da sua vida, faça o seu exercício e procure coisas boas para alimentar a sua mente. A gente não tem ainda noção do fim, né? Não sabe como vai ser. As perspectivas são... se você parar para ver, tem perspectivas de todas as maneiras. Então, o que está ao meu controle? O que está ao meu controle? Se eu for reparar como que o outro está fazendo, meu Deus do céu, como que o outro está fazendo, o que está acontecendo lá, eu não vou resolver, então só vai me piorar. Então, o que está ao meu controle? Vou cuidar de mim, vou cuidar do meu emocional. Eu cuidando do meu emocional, com o meu racional, eu aumento a minha imunidade emocional.
E aí eu passo por Bárbara, esse e essa seria, assim, se tivesse, infelizmente a gente vai estourar o nosso tempo aqui, temos 5 minutinhos. Tudo que é bom dura pouco, né? A gente já aprendeu assim. Se você tivesse uma mensagem para dizer para a gente, com tudo isso, o que você diria de dica? Qual seria a sua mensagem para esse momento? Dentro da gente, nós temos as nossas respostas. Então, quando a gente chega para a gente e conversa com a gente se fala. Então, a gente tem as nossas respostas. Nós estamos todos, a humanidade toda, passando um momento desafiante. Não é hora da gente julgar, não é hora da gente brigar, não é hora da gente bater boca. É hora da gente cuidar da gente. Como eu vou estar bem num momento difícil? Como eu posso fazer o melhor de mim nesse momento? Como eu posso trazer para mim, para as pessoas à minha volta, alguma coisa boa, alguma coisa que me faça bem, que faça o mundo à minha volta bem. Porque a gente vai ver que as pessoas que são... O que vai sobreviver vai ser a solidariedade, a partilha, né? E a gente vai ver que a gente está vivendo um momento de... Pode ser que tenha muito egoísmo, mas pode ser também muita solidariedade, muito encontro, muita partilha, muito amor, né? Então, cuide do seu emocional. Acima de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, depois de todas as coisas, cuide do seu emocional. É ele que te leva sempre aonde você for, da melhor maneira possível. Bárbara, eu quero te agradecer muito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer ter estado aqui com você. Viu? Você é iluminada, tá? Eu tenho uma simpatia enorme por você. Eu sei que você é uma profissional assim interessada, estudiosa, atualizada, e isso é muito bacana. Quero agradecer a todo mundo que passou um tempinho aqui com a gente. Tem, né, amigos muito queridos aqui entre os nossos espectadores. A gente tem o seu irmão, a Amir tá aí, muito querido também. Outra pessoa iluminadíssima. Alguns parentes, né? A minha cunhada tá aí, a minha mãe. Tem o meu professor Rafael Renner, que esses dias esteve aqui também partilhando, né, de um conhecimento imenso com a gente. Muito obrigada, foi um prazer, né? Espero que nós tenhamos outras oportunidades de bater um papo tão gostoso como esse. E até a próxima. Esteja sempre se sentindo convidada. Muito mesmo, a presença está aqui, a gente está compartilhando, trocando ideia. E muito obrigada e parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Muito obrigada a todos que estiveram presentes, trocando com a gente. Essa energia gostosa está aqui, da gente conversar, da gente poder trocar mesmo esse momento, partilhar. Muito obrigada mesmo, um beijo para todos no coração de cada um. Muito obrigada. Gente, chegamos ao fim desse bate-papo super bacana com a Bárbara. Eu espero que tenha sido proveitoso para você, como foi para mim. E dias melhores virão, façamos esses exercícios e vai dar tudo certo. Né? Vai passar. Beijo grande para você, Bárbara. Até a próxima. Muito obrigada.